Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a tão polêmica questão do voto auditável ou das possíveis fraudes que nós temos no sistema, tão alegados aí pelo presidente Bolsonaro. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, sua família e nos apoie no Padrim. O sistema eleitoral brasileiro, ele vai completar aí 22 anos que nós estamos usando aí urnas eletrônicas. Ao longo desses 22 anos, nós não tivemos nenhum motivo para desconfiar de fraudes, a não ser na eleição de 2014, quando o então deputado Aécio Neves concorreu contra a então ministra Dilma Rousseff e perdeu, e ele pediu aí uma auditoria de votos, e aí se descobriu que não houve nenhum tipo de manipulação. Depois de uma conversa que foi captada aí pela imprensa, ele conversando com o Joesley Batista, aquele lá da Friboi, que teve já problema na justiça, ele disse que só fez isso para encher o saco. Nos últimos meses, o presidente Bolsonaro vem alegando que há fraude nas urnas eletrônicas, disse inclusive que iria comprovar, mas chegou na hora H, peidou na farofa, e na última live ele não demonstrou de nenhuma forma as possíveis fraudes da urna eletrônica ou as possíveis fraudes do voto impresso. Muito pelo contrário, conforme ele foi dizendo aí ou fazendo suas alegações, o TSE, paralelo a isso, fez aí uma live e estava desmanchando ou acabando com todos os argumentos propostos pelo presidente. Eu já trabalhei em eleição e eu posso te garantir que é quase impossível se fraudar. O que você pode ter, de repente, é um problema técnico de uma urna, mas um esquema de fraude gigante, coordenado, aonde você vai conseguir aí alterar o voto de 148 milhões de brasileiros, né, que é o número atual de votantes, não existe. Existem várias formas de você auditar esse voto quando acabam as eleições, não só o próprio TSE, mas o Ministério Público, os partidos políticos podem ter acesso, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então você tem já uma série de órgãos públicos e independentes que podem fiscalizar aí a eleição quando ela acaba. Eu vou citar aqui para vocês a segurança das urnas, algumas das medidas de segurança que eu estou tirando aqui do site do Senado Federal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a urna ela é offline, ela não está conectada à internet ou em nenhuma outra rede, o que impossibilita a invasão de hackers. A segunda questão são os lacres. A urna eletrônica é lacrada de modo a impedir a inserção de algum dispositivo estranho, como o pendrive. Quando se viola o lacre, o sistema da própria urna denuncia a invasão e bloqueia a comunicação com o dispositivo estranho. Existem os testes públicos de segurança. Meses antes de cada eleição, especialistas em computação e instituições da área de tecnologia são chamados para tentar fraudar a urna eletrônica. As brechas eventualmente descobertas são corrigidas pela Justiça Eleitoral. Temos também o sistema de biometria. Os eleitores são identificados por meio da impressão digital, o que impede que uma pessoa vote no lugar de outra ou fora de sua sessão eleitoral. Temos também a questão da criptografia. Os votos dados pelos eleitores na urna eletrônica são embaralhados pelo sistema, de modo a impedir que se identifique como cada pessoa votou. Votação paralela. Em todo o país, urnas que sejam utilizadas na eleição são, por sorteio, escolhidas para um teste público. No mesmo dia da votação oficial, funcionários da Justiça Eleitoral votam em candidatos já determinados. Ao fim do dia, verifica se o resultado dessas urnas coincide com os votos pré-estabelecidos. E os comprovantes, isso é muito importante, e eu que já trabalhei em eleições, posso te garantir que essa é o que mais faz diferença, que é o seguinte: antes de iniciar a votação, cada urna vai emitir a zerésima, que é um documentozinho que ela imprime lá, 7 da manhã em ponto, que atesta que ela ainda não guarda nenhum voto. E ao fim da votação, emite outro documento, o boletim de urna, que apresenta a apuração dos votos daquela sessão eleitoral. O boletim pode ser conferido pelos partidos políticos e por qualquer cidadão. Inclusive, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, são 5 boletins de urnas que são impressos no final. Um fica, inclusive, colado na parede. Então, qualquer fiscal de partido pode ir lá ver se o candidato lá daquele partido ou daquela coligação ganhou. Além disso, as nossas urnas, elas não são fabricadas para o mercado comum, elas são feitas exclusivamente para a justiça brasileira. Então, ainda que outros países adotem também a urna eletrônica, você não tem como, por exemplo, comprar uma urna no mercado privado. Além disso, o TSE está sempre reforçando aí as camadas de segurança. Quando vê uma brecha no sistema, vai lá e corrige. Então, por que o presidente está querendo tanto voto auditável? Já se tentou, inclusive, o voto auditável na eleição de 2002.
Na eleição de 2002, vou dizer aqui mais precisamente quando, na eleição de 2002, o TSE fez uma experiência. E aí eles escolheram algumas cidades que teve uma lei em 2002 que foi aprovada. E nas eleições desse ano, a Justiça Eleitoral pôs em prática o voto impresso paralelo ao voto eletrônico, como teste em apenas 150 cidades. O resultado foi negativo. O TSE diz que nessas localidades, os eleitores precisaram ficar mais tempo durante a urna eletrônica, levando à formação de longas filas, já que era necessário conferir o papel emitido depois de cada voto. E aí, em Brasília, houve a sessão eleitoral em que a votação só se encerrou de madrugada. No Rio de Janeiro, 60% dos eleitores foram embora sem nem olhar o voto impresso. Além disso, a impressora de muitas urnas enguiçou, levando o voto em cédulas de papel. E aí o TSE avaliou o seguinte, abre aspas, a experiência demonstrou vários inconvenientes na utilização do denominado módulo impressor externo. Sua introdução no processo de votação nada agregou em termos de segurança ou transparência. Por outro lado, criou problemas. Na análise feita na reunião conjunta do Colégio de Presidentes e do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral, concluiu-se ser imperativa a eliminação do voto impresso no processo de votação. Inclusive, atualmente, hoje, nós temos aí algumas propostas no Congresso Nacional, 11 partidos políticos, dentre eles o PP, que agora está aí na Casa Civil, um dos principais partidos do Centrão, já falou que não vai passar. Inclusive, Arthur Lira disse, abre aspas, que Bolsonaro quer golpe. Ele não quer aí voto impresso, que ele quer criar conflito. Bolsonaro, inclusive, disse que houve uma suposta fraude em 2018, quando ele mesmo se elegeu, mas não demonstrou, não comprovou essa suposta fraude. Pode-se ocorrer, de repente, o sistema numa urna, Bruno, dar um problema técnico? Pode. Agora, uma fraude generalizada é muito difícil, porque depois que acaba a eleição, essa urna lacrada é levada para a zona eleitoral lá do TSE, e aí aqueles votos são lá computados de modo eletrônico. Então é muito mais rápido o processo de votação. Vamos supor que passasse, tá? Uma loucura nos senadores e nos deputados, e se passasse então o voto auditável. Olha a merda que ia dar. Primeiro que você ia aumentar o custo da eleição, porque você teria que digitar o voto na urna, esperar um comprovante dizendo que você votou naquele candidato. O que o Bolsonaro quer nessa questão é botar uma urnazinha de acrílico e você coloca ali aquele voto impresso. Agora diz pra mim, imagina a merda que vai dar transportar aquela urna acrílica e levar para ser contado esse voto manualmente. Será que realmente aí não haveria fraude? Se você pega essa urna que não é eletrônica, essa caixinha com esses votos, e aí você tem uma outra questão. Vamos supor que alguém consiga uma única urna, e aí você tem que refazer recontagem de votos, e aí você teria que fazer manualmente, de 148 milhões de brasileiros. Então, além de demorar muito mais, você teria uma judicialização do processo. Agora, vamos imaginar que uma outra forma aí possível de voto auditável fosse o seguinte, eu, Bruno, vou lá, digito o número 99 e aparece lá o deputado Joãozinho das Couves. Aí eu pego o meu comprovante que mostra assim, eu votei no Joãozinho das Couves e eu levo esse documento para casa. Você acha realmente, em lugares dominados por milícia, dominados por tráfico, ou aonde existem coronéis, o cara não ia querer saber se eu votei realmente no candidato dele? Do tipo, mostra aí o papelzinho que você votou no candidato X. E aí isso vai contra o princípio da própria democracia, que o voto é secreto. Quando você vota na urna eletrônica, você sabe o candidato que você votou. Mas o miliciano, o traficante, o coronel, o candidato corrupto, quando ele vai ver aquela listinha que eu coloquei, que eu falei que tem lá, o boletim de urna, ele não sabe que eleitor votou nele. Sabe apenas que ali naquela sessão, sei lá, se tiverem 50 eleitores aptos a votarem e ele acha que vai conseguir 30 votos, ele pode ver lá que teve 30 votos, ou que teve menos votos, então alguém mentiu para ele, mas ele não consegue saber quem. Bruno, por que o Bolsonaro está batendo tanto nessa tecla? Inclusive ele já disse que se não tiver o voto impresso, auditável, de forma que você não possa conferir esse voto manual, que a gente vai ter problemas ano que vem. O que ele quer é um golpe, porque ele já sabe que provavelmente ele vai perder para o Lula. Claro que muitas coisas podem acontecer, pode vir um outro candidato, e ele está se espelhando no que ocorreu nos Estados Unidos, já que o presidente Donald Trump, o ex-presidente, e lá o voto é manual, disse que houve fraude. E aí algumas pessoas até invadiram o Capitólio. E lá nos Estados Unidos, a Justiça Eleitoral americana falou, cara, não houve fraude, o FBI investigou, a Homeland investigou, houve toda uma investigação da máquina pública americana, né, dos órgãos de controle e fiscalização, e mostraram por A mais B que Donald Trump estava errado. O que houve nos Estados Unidos, justamente aí pelo voto ser manual, foi erros, mas não foi uma fraude. Então, aqui no Brasil,
E aí, não somente eu estou falando isso, o próprio TSE, o Ministério Público e os próprios partidos políticos são contra o voto auditável, digamos assim, esse voto impresso junto com a urna eletrônica, porque senão vai dar merda. Aí sim, as chances são maiores de ter aí qualquer tipo de violação ou fraude. Então, no fim das contas, o que Bolsonaro quer é minar a democracia brasileira, o que é muito perigoso. Porque quando você começa, como mandatário da nação, presidente, dizer que você não confia no processo eleitoral, você está passando a seguinte mensagem: olha, eu não confio até no modo como eu fui eleito. Entende? E aí o que ele quer é criar esse problema político, jurídico, para nas eleições do ano que vem, se ele não conseguir se reeleger, dizer que foi fraude. E aí judicializar as eleições. Mas justamente pelo voto ser eletrônico e ter todas essas camadas de proteção do TSE, é muito difícil hoje em dia você judicializar o voto. Antes, quando o voto ainda era de papelzinho, aí o que você mais tinha era roubo, mas era muito roubo e uma judicialização absurda. Ah, olha, não fui eleito porque teve fraude, aí tem que investigar. Olha, não fui eleito também porque teve fraude, então isso demora. Então eu espero que você tenha entendido o que é o possível voto auditável, como funciona o processo de defesa aí da criptografia e das proteções que o TSE tem para manter as eleições de modo limpas, claras e bem transparente. E aí eu pergunto a sua opinião. Na sua opinião, você acha realmente que é possível fraudar as urnas eletrônicas? Sim, não, por quê e em qual escala? Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.